Lá em 1 Samuel, capítulo 28, conta uma história no mínimo curiosa. Saul, ele era o rei de Israel naquela época, ele estava tão desesperado, porque Deus não estava respondendo às suas orações, muito por conta do nó cego que ele estava dando, né, estava bem distante de Deus, fazendo coisas que desagradavam a Deus. E Samuel, ele já estava morto nessa época, e pelo silêncio de Deus, Saul ficou deveras agoniado. E foi consultar uma feiticeira para que chamasse Samuel e Samuel desse algum recado de Deus para ele, porque estava numa eminência de uma guerra contra os filisteus. A feiticeira vai lá, consulta Samuel e Samuel diz: se tu for, vai dar errado lá para você, os filisteus vão ganhar a guerra, eles vão prevalecer e é isso que vai acontecer. E realmente aconteceu. Mas e pode consultar morta? Se não pode consultar morto, como é que Samuel falou para Saul? Tem dúvida, né? Também tive por muito tempo. Se tu tem, fica comigo aí, que depois da vinheta eu vou te explicar tudo. Meus amados irmãos, é motivo de muita alegria estar mais uma vez aqui com os irmãos e no vídeo de hoje nós vamos desvendar esse mistério. A Bíblia diz que Samuel, depois de morto, falou com Saul. Isso é verdade? Realmente aconteceu? Era Samuel? Não era Samuel? A pitonisa é uma feiticeira. Se você tem esse tipo de dúvida, já vai deixando o teu like abençoado, se inscreve no canal se você for novo por aqui e fica comigo que nós vamos desvendar esse mistério bíblico. Primeira dúvida. Saul, rei de Israel, ungido do Senhor, foi falar com Samuel morto e pediu ajuda lá de uma feiticeira. A Bíblia chama de pitonisa, mas era uma feiticeira. Aí, vamos lá. E pode consultar morto? Não, não pode consultar morto. Hebreus capítulo 9, versículo 27 vai dizer para a gente o seguinte: aos homens foi dada morrer apenas uma vez. Ou seja, quando alguém morre, não fica vagando por aí, passa esse negócio de assombração. Ah, não, fulano morreu, mas aqui a casa ainda está mal assombrada. Fulano morreu, mas dentro daquelas cinzas ainda está. Fulano morreu, mas no caixão do cemitério. Não, não fica vagando por aí. A Bíblia é clara de nos dizer que existem caminhos quando as pessoas morrem, vão ou para o céu, ou seja, para o paraíso, ou vão para o Sheol, esperar ali o lugar dos mortos. Esperar, não tem purgatório, e eu tenho um vídeo explicando para você que não existe purgatório, está aqui no card. E aí, meus irmãos, primeiro, a gente não pode consultar morto, porque morto não está aqui. Tá. Se morto não está aqui, quem foi que aquela mulher viu que falou com Saul, se não foi Samuel? Porque a Bíblia diz que aquela mulher ela estava vendo, eu estou vendo pessoas subindo da terra, não sei o quê. Aí Saul disse assim: me fala como é essa pessoa. Aí ela diz: não, tá com uma capa assim, assim, assado. Aí Saul diz: Samuel, esse aí é Samuel. Aí vem o suposto Samuel e diz: por que que tu tá aperreado, Saul? Nas minhas linguagens. Você lê lá 1 Samuel capítulo 28. Por que você tá aperreado, meu filho? E aí Saul começa a dialogar. Ou seja, se não é Samuel, quem é? Claro que não é Samuel. São demônios. Existem feiticeiras, até nos dias de hoje, né? Bíblicas, né? Mas nos dias de hoje também, que têm o espírito de adivinhação. Pessoas que têm uma facilidade por conta de espíritos ruins, que seriam os demônios, né? Que os acompanham e revelam coisas que estão escondidas e fazem previsões que às vezes eles acertam. Nesse caso, o demônio lá, que era um suposto Samuel, ele revelou alguma coisa que no futuro aconteceu. E às vezes, não é porque a criatura, o demônio, ou até a pessoa que está sendo usado, vai te falar alguma coisa e essa coisa vai acontecer, não quer dizer que é um recado de Deus, ou é um anjo, ou é um espírito, ou até mesmo aquele profeta que morreu e que está falando na boca daquela criatura, né? Que às vezes é uma pessoa que recebe ali, né, a informação e às vezes é o próprio espírito.
E a gente entende que quando é o espírito, que é nesse caso aqui, não é não é a pessoa de fato, e sim outro espírito, que no caso é um espírito demoníaco. A Bíblia nos diz que Satanás ele pode se transfigurar em um anjo de luz para enganar os escolhidos. E os seus criados ali, os seus demônios, também fazem a mesma coisa. Então, entenda, não era Samuel, era um demônio. E esse demônio se transfigurou ali na imagem de Samuel, no tom de voz, e ali falou com Saul e falou com a pitonisa. Lá em Levítico capítulo 19, versículo 31, Deus proíbe permanentemente a consulta a necromantes, médios e tudo mais. Tem gente que, não, eu quero ouvir a voz do meu avô que faleceu, eu quero ouvir a voz de maninha, que infelizmente não está mais aqui, eu vou consultar fulana, que ela tem uma sensibilidade, ou Beltrano, num centro, num lugar e alguma coisa. Não se engane, não é a pessoa, porque a Bíblia é clara em nos dizer que depois da morte segue-se ao juízo. As pessoas não ficam, o espírito das pessoas não fica por aqui. Isaías também nos diz, lá no capítulo 8, versículo 19, que nós devemos buscar a Deus e não aos mortos. Se você quer um vídeo completo sobre os mortos, qual o tipo de contato que nós temos que ter? Lá no dia 2 de novembro, eu postei um vídeo sobre o Dia dos Mortos. Vou deixar aqui no card para você entender, porque dia 2 de novembro é o dia comemorado, né, no Brasil, o Dia dos Mortos. Então, qual é a relação que nós, seres vivos, nós devemos ter com os mortos? O que é que a Bíblia nos diz? Está aqui no card. E uma coisa curiosa é, depois que Saul consultou a médium, no caso lá, a pitonisa, a feiticeira, como você queira chamar, ele morreu. Depois que Saul a consultou, ele morreu, e seus filhos morreram no mesmo dia. Então, entenda, Deus abomina esse tipo de prática. E uma coisa que eu falei aqui, eu queria só complementar com vocês, é que, às vezes, existem pessoas que se dizem usadas por Deus, mas na realidade elas não são usadas por Deus. E aí eu vou usar a Bíblia para corroborar naquilo que eu estou falando. E eu estou falando muito porque a Bíblia me apresenta este exemplo. Lá em Atos capítulo 16, vai contar a história de uma menina que, quando via Paulo e Silas, gritava: esses homens são homens de Deus, são homens de Deus. Da primeira vez, Paulo olhou assim e disse: estranho, né? Ok. E conforme foi passando o tempo, ela foi repetindo a mesma história. Aí Paulo chegou perto dela e disse: sai! E aí Paulo entendeu que aquilo ali não era um espírito de Deus, e sim um demônio. Então chegamos à conclusão que nem sempre alguém fala alguma coisa que seja verdade. Nem sempre o espírito que atua naquela pessoa é um espírito que vem da parte de Deus, não é o Espírito Santo. Às vezes é um demônio que atua na vida daquela pessoa. Mas graças a Deus que quase sempre dentro das igrejas, da grande maioria, as pessoas se deixam ser utilizadas pelo Espírito Santo, e esse é o meu objetivo, o seu objetivo. Dê vazão ao Espírito Santo, deixe-se ser usado pelo Espírito Santo e, mais do que tudo, tenha discernimento no Espírito Santo. Se eu conseguir te ajudar com mais essa questão, eu vou ficar muito feliz. Peço que Cristo continue abençoando sua vida, sua casa, sua família, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.